Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, a todos os espíritas, simpatizantes da doutrina espírita, que o Mestre Jesus nos abençoe e esteja conosco hoje e sempre. Na presente data, falaremos sobre o tema materialismo e espiritismo. Gostaria, primeiramente, de fazer uma diferenciação entre o materialismo teórico e o materialismo prático. O materialismo teórico foi aquele que, ao longo da história, foi formulado por diversos intelectuais que não viam mais muito propósito na religião dogmática, usual, principalmente o catolicismo, o protestantismo, o islamismo. E com o advento da ciência, as ciências modernas, né, porque na Grécia Antiga também se utilizava uma metodologia científica, como a dialética, né, já Aristóteles, Sócrates e Platão, mas quando a gente fala nessa ciência moderna, que veio com principalmente na França, no século das luzes, ali, século XVI, XVII, XVIII, muitos intelectuais começaram a formular pensamentos baseados do ponto de vista que o ser humano não tinha mais alma. Né? Não temos mais alma e o que importa para nós é objetivamente o que os nossos sentidos conseguem ver, perceber, tocar, sentir. E a humanidade sofreu uma enxurrada de teorias materialistas de diversos teóricos, né? Podemos citar Friedrich Nietzsche, podemos citar Bakunin, o anarquista, podemos citar Karl Marx, Friedrich Engels, os comunistas, e diversos outros. E durante muito tempo, a religião, no sentido original da palavra, aquela proposta que busca fazer com que o ser humano se ligue, de certa forma, ao seu Criador, ficou durante muito tempo afastada de diversos intelectuais e como proposta teórica mesmo, tendo condições de bater de frente teoricamente com essas ideias materialistas. Mas também precisamos nos lembrar do materialismo prático, que muitas pessoas, apesar de professarem algumas religiões, independentemente de qual religião, agem na prática como se fossem materialistas. Agem tendo um apego excessivo às coisas materiais. Agem como se não tivesse que prestar contas depois dessa vida, daquilo que fazem. A nós, particularmente, nos entristece e nos causa uma grande confusão, vendo algumas pessoas venderem a sua fé e cobrarem por orações, cobrarem para algumas pessoas estarem frequentando seus templos religiosos, e ficamos nós aqui a nos perguntar se muitos desses religiosos que hoje monetizam sua fé, sua igreja, se não são descendentes dos antigos saduceus, como nos ensina a Bíblia, né? Aqueles religiosos que se diziam, eram um segmento do judaísmo, que se diziam religiosos, mas não acreditavam em nada além da vida em que viviam. E a nós causa muita estranheza, muitas pessoas que se dizem religiosas, mas no dia a dia, na prática, se apegam essencialmente às coisas materiais e vivem como se não houvesse que prestar contas no amanhã. Mas, feita essa distinção entre o materialismo teórico e o materialismo prático, podemos nos lembrar das palavras de Allan Kardec, quando ele nos diz que
Uma das propostas, uma das finalidades do espiritismo é matar o materialismo. Por quê? Diz eles, mais ou menos nessas palavras. O materialismo, ele é uma grande chaga da humanidade. Muitas pessoas, por não acreditarem no amanhã, se sentem vazias hoje e cometem suicídios, achando que se todo o mal está aqui e se você está sentindo um grande mal, por que não acabar com todo esse sofrimento? Então, o espiritismo veio combater o materialismo, tanto o materialismo teórico quanto o materialismo prático, coisa que as religiões dogmáticas não têm a menor condição de fazer, por não terem o critério científico que a doutrina espírita propõe. De certa forma, 1800, o século XIX, foi um século de muitas convulsões sociais, de muitos, depois da Revolução Industrial, muitos conflitos na sociedade. E grandes intelectuais, principalmente ali da França, da Inglaterra e da Alemanha, disputavam as mentes dos operários, dos pensadores em gerais, dos intelectuais, dos professores, dos formadores de opinião. E no ano de 1848 surge um livro que vai causar um grande, uma grande comoção social e vai ter reflexos posteriores ao longo da história durante muitos anos. Nós estamos falando do Manifesto do Partido Comunista, escrito por Marx e Engels. Neste livro, Marx propõe que, na sua. Formulou o materialismo histórico e ele propõe, então, que a história da humanidade pode ser basicamente resumida numa luta de classes entre os que têm e os que não têm. Mudando o nome dos atores ao longo da história, mas essencialmente essa seria a luta a ser travada na sociedade. E que aqueles que não têm deveriam se juntar e fazerem uma revolução, e fazerem com que todos tenham, e se igualassem de certa maneira, como por igual, né? Perdoe a redundância. Posteriormente, em 1857, será também publicado o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele nos propõe encarar de frente com o materialismo, com seu critério robusto científico, e nos faz uma outra proposta, dizendo assim: nós temos uma alma, e isso pode ser facilmente comprovado, dizia Allan Kardec. Por comunicações, nós temos como comprovar que espíritos que viveram na Terra, desencarnaram, e falam de detalhes que somente familiares, coisas íntimas das pessoas poderiam saber. Então, partindo de uma premissa simples, de que existe uma alma e nós podemos comprová-la, então gostava-se e repetia-se o jargão: eu não sei o que acontece do lado de lá quando a gente morre, porque nunca ninguém voltou para nos dizer. Então, Allan Kardec acabou com esse jargão. Não, muitas pessoas voltaram. Está aí o livro O Céu e o Inferno, com inúmeras comunicações catalogadas e publicadas no livro de Allan Kardec, o quarto livro do Pentateuco Kardeciano, da codificação espírita. Então, diante dessa premissa, nós vamos compreender uma série de outras, como, por exemplo, se existe a reencarnação, necessariamente aquelas pessoas que
transgridem a lei de Deus, em algum momento ou em outro serão chamadas a prestar contas. Então, uma enormidade de dúvidas que nós tínhamos até então, desde as pessoas que nascem com problemas físicos, com problemas mentais, conflitos que difícil de serem compreendidos e solucionados, como entre membros da mesma família que se antagonizam de tal forma e têm repulsas uns pelos outros, e uma enormidade de outras situações, como aparições de espíritos que se materializam, e antigamente ficava só no campo das dúvidas e no sobrenatural, né? Allan Kardec vem dizer, não existe nada sobrenatural acima da natureza. Ele dizia, nós não temos nada com as pessoas que marcaram e delimitaram o que é natural. E se disseram que tudo o que há além disso é sobrenatural. Não, nós alargamos a compreensão do que é natural, porque tudo está na lei da natureza, mesmo que nós não compreendamos ainda as dimensões da natureza. De certa forma, as ideias materialistas foram se difundindo pelo mundo e nós tivemos experiências comunistas, como a Revolução Russa de 1917, e nós tivemos outras experiências, o auge com a Guerra Fria, que foi do fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945, até a queda do Muro de Berlim em 1989. De certo é que hoje nós tivemos a oportunidade, e quem tem a oportunidade hoje de frequentar as grandes igrejas da Europa, na maioria das vezes, elas se tornaram pontos turísticos. De certa forma, os jovens que estudam, que aprendem sobre ciências, que fazem faculdades, e é muito comum isso, principalmente na Europa, eles não estão muito interessados, né, nessa religião dogmática, que não tem metodologia, que fala de uma maneira meio confusa sobre céu, sobre inferno, que falam de um Deus bom, mas ao mesmo tempo vingativo. Então, esse Deus antropomórfico que se parece mais com um ser humano, que às vezes acorda mal-humorado e decide punir a todo mundo, e às vezes acorda bem-humorado e faz o bem a todos. Então, de certa forma, essa religiosidade que foi ficando para trás, o Espiritismo surge como uma proposta de bom senso, de lógica, e se coloca de pé para bater de frente com as ideias materialistas. Nos lembramos de uma história que a nós nos comove muito. Durante a Revolução Francesa, de 1789, decidiu-se que todas as igrejas seriam derrubadas, todos os religiosos seriam mortos e que, a partir daquele momento, a razão seria o ideal da humanidade. Então, se assim foi feito, muitas atrocidades, muitas barbaridades, destruíram muitos templos religiosos, assassinaram muitos padres, bispos, pastores protestantes e membros de diversas religiões. E conta-se que, num determinado momento, uma comissão criada pela alta cúpula da Revolução Francesa foi a determinada igreja para pô-la abaixo e queimá-la. E estava um trabalhador bem humilde naquele momento, limpando e fazendo ali as reformas necessárias daquela igreja. E quando chegou uma empáfia muito grande, os membros da alta cúpula da Revolução Francesa, dizem alguns historiadores que se travou mais ou menos este diálogo. Os membros disseram: nós somos membros
da alta cúpula, nós formamos uma comissão da alta cúpula da Revolução Francesa. E estamos aqui para derrubar esta igreja. E o senhor que estava no escada, pintando ali, disse, pois não, desceu e disse, podem fazer o que quiserem. Quem sou eu para contrariar a alta cúpula da Revolução Francesa? E eles continuaram, pois então nós vamos já queimamos e quebramos muitos outros templos religiosos, esse será mais um, e nós vamos prosseguir, porque a razão eis o nosso Deus a partir da Revolução Francesa. E ele disse, então, pois não, pode prosseguir. E nós espíritos acreditamos que, em alguns momentos, como Jesus disse, os espíritos superiores se utilizam de pessoas humildes para confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Nesse momento, o membro da alta cúpula disse, nós temos por missão e por obrigação queimar e apagar todos os sinais do seu Deus na terra. E aí, então, munido de uma grande inspiração, disse que esse humilde trabalhador perguntou, vocês vão desempenhar o papel de apagar todos os sinais de Deus na terra? E sim. Ele disse, então, onde estão as vossas escadas? Ele disse, escadas, que escadas? Para apagar as estrelas, que são os verdadeiros e grandiosos sinais de Deus na terra. Conta-se que a partir daquele momento, aquela foi uma das poucas igrejas que não foram derrubadas, nem queimadas. Toda vez que nós vemos alguns seres humanos desenvolvendo um pouco o seu intelecto e partindo do princípio que detém todo o conhecimento, vemos barbaridades, atrocidades e pessoas achando que contém todo o ensinamento. Podemos citar, por exemplo, duas filhas de Marx, Eleanor, que tinha filha de Karl Marx, que teve um romance com um jovem de meia idade. E ao descobrir que ele era casado, sofreu um baque muito grande ela. E o seu namorado, covarde, propôs a seguinte questão: para você não ficar mal vista na sociedade como minha amante, e eu não ficar mal visto como sendo casado e tendo um amante, por que nós não acabamos com isso? Por que nós não nos matamos? E assim não fica ruim para ninguém. Conta-se que Eleanor bebeu ácido e o covarde, imbuído de um pensamento maldoso, deixou ela morrer. E ele não bebeu. Essa foi para ela uma saída viável para alguém que acreditava no materialismo. Posteriormente, outra filha de Karl Marx, Laura, casada, já idosa, chegou para o marido e disse, meu marido, nós já estamos idosos, nós não temos mais muito o que esperar dessa vida. Logo, logo virão as doenças, os sofrimentos. Por que a gente não se mata? E Laura, a segunda filha do Marx, a se matar, suicidou-se junto com o seu marido. O que nós vemos muitas vezes é que o materialismo, não necessariamente, mas muitas vezes, tem levado as pessoas ao desespero, a enxergar o suicídio como uma saída, até lógica, sobre o ponto de vista materialista. Se não existe nada além, por que sofrer? Por que continuar nesse sofrimento sem necessidade alguma? Quando nós sabemos, principalmente através da obra sobre o suicídio, que Kardec também trouxe no livro O Céu e o Inferno,
mas Dona Ivone Pereira trouxe com muita propriedade no livro Memórias de um Suicida, que a vida não acaba aqui, que nós somos seres imortais e que a proposta do Espiritismo é nos ensinar que nós tenhamos vida e vida em abundância. Temos visto na sociedade moderna a tecnologia invadindo a nossa vida, ora de forma positiva, quando nós podemos ouvir palestras na nossa casa, podemos fazer cursos à distância. Os cursos de graduação de EAD à distância estão cada vez mais comuns. Temos excelentes oportunidades. Podemos conversar com pessoas, entes queridos que moram em outro estado, em outra cidade, em outros países. Vemos coisas maravilhosas feitas pela tecnologia, mas para e passo a isso, também temos visto os vícios, principalmente dos jovens, nas mídias sociais, causando determinados, como dizem alguns especialistas, abstinências como se fosse de uma verdadeira droga, quando alguns pais retêm os celulares e alguns jovens ficam desesperados, causando dentro deles uma espécie de abstinência. Então, o Espiritismo se levanta e nos mostra como uma proposta educativa de que nós estamos aqui para vivermos e vivermos em abundância, não só sobrevivermos dia após dia, nos mostra o sentido da vida, a importância de nós estarmos bem conosco mesmo, de buscarmos nos conhecer, como dizia para nós o maior filósofo da antiguidade, Sócrates, quando ele leu no templo de Delfos, conheça-te a ti mesmo. E nós, com uma proposta atemporal, devemos, sobretudo, conhecer a teoria da doutrina, o livro dos Espíritos, o livro dos Médios, o Evangelho segundo o Espiritismo, a parte moral da doutrina, o céu e o inferno e a Gênese. De posse do conhecimento teórico da doutrina, aí nós vamos vivenciar a doutrina, cada um analisando a si mesmo, as suas dificuldades, as suas barreiras, o que devemos avançar, onde devemos avançar. O Espiritismo, como proposta, é uma ciência que tem por objetivo estudar como ciência o espírito e a intervenção do plano espiritual no mundo físico. Escuto algumas pessoas falando, fazendo críticas, dizendo: como assim o espiritismo é uma ciência? Nós compreendemos com Allan Kardec que a característica científica da doutrina é o método que Allan Kardec utilizou para chegar às conclusões que foram colocadas, sobretudo, no Livro dos Espíritos. E como toda ciência tem um objeto a ser estudado, o objeto a ser estudado da ciência espírita é o espírito e suas consequências, porque é um mundo novo que se abre para nós quando a gente compreende a intervenção do plano espiritual nas nossas vidas, ora tentando nos atrapalhar, nos levar para que nós nos aprofundemos nos nossos vícios, nas nossas más inclinações, ora com o nosso anjo da guarda e com os espíritos amigos, tentando nos dar bons conselhos, tentando nos auxiliar nas dificuldades diárias, e como na fábula do anjo e do espírito das trevas, que busca nos aconselhar uns a fazerem o mal e levar adiante todas as nossas más inclinações. Outro tentando nos auxiliar cada vez mais a sermos pessoas melhores e vivermos de uma forma mais digna e mais justa, conforme nos
propunha Aristóteles, seja escravo da sua consciência. Hoje nós aprendemos que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Se estão gravadas na nossa consciência, o que a doutrina espírita nos propõe é, antes de tomar uma atitude, faça uma reflexão, tente ouvir a sua consciência. Sempre temos dois caminhos a seguir, ou às vezes mais, quando a gente para, tem um pouco de paciência e escuta a nossa consciência, sempre iremos ter em mente o melhor caminho a seguir. O problema é que muitas vezes o nosso orgulho e o nosso egoísmo nos impede de analisarmos profundamente uma situação. Então, o Espiritismo nos diz, as duas maiores chagas da humanidade são o orgulho e o egoísmo. E nós aprendemos que a humildade é o combate que nós devemos ter ao orgulho. E para combater o egoísmo, devemos aprender a analisar o outro, sairmos de nós mesmos, termos condições de tentar ver a vida sobre uma outra perspectiva, não só sobre a nossa, ter um pouco de empatia, essa palavra moderna, quando a gente tenta se colocar na posição do outro e sair de nós mesmos, a gente começa a ter uma visão mais ampla das coisas. Então, o que o Espiritismo nos propõe é: existe um Deus bom, justo e sábio, partindo da premissa que não existe efeito sem causa, e todo efeito inteligente necessariamente provém de uma causa inteligente. Uma premissa simples que os espíritos nos propõem. Então, partindo dessa premissa, é verdade, faz sentido. Nós começamos a ver a perfeição na natureza. Todos os animais que nós vemos, um instinto de preservação, o instinto do animal que não pensa como ser humano, o leva a sobreviver, a buscar a sua continuação da espécie. Então nós vemos Deus na natureza. Quando, como dizia Allan Kardec, se nós imaginarmos o fluido cósmico universal como sendo o hálito divino, e os seres que ainda não pensam como nós, os animais de uma maneira geral, mergulhados no hálito divino, no fluido cósmico universal, percebemos que no instinto o animal nunca erra. Ele vive e segue aquilo que tem que fazer. E nós, quando saímos do instinto e começamos a exercitar o nosso raciocínio, o nosso livre-arbítrio, aí temos a possibilidade de errar, porque fazemos as nossas escolhas. Mas também o que é de suma importância, porque sem isso viveríamos eternamente como crianças, que não tomariam decisões. Então, a partir do momento que nós aprendemos a lidar com o nosso livre-arbítrio, dizia Chico Xavier, aos outros eu dou o direito de ser como são, e a mim eu me imponho a necessidade de ser a cada dia melhor. Nós vamos cada vez mais entendendo que, do ponto de vista do materialista, a vida é para ser vivida e os prazeres gozados de todas as formas. Do ponto de vista do espírita, que compreende, que conversou, que teve acesso a espíritos que viveram uma vida desregrada e hoje sofrem no plano espiritual, de espíritos de suicidas que vêm dizer para nós como é sofrido no plano espiritual, começamos a entender que a vida não é um cavalo sem direção, não pode ser vivida simplesmente para os gozos terrestres. A nossa vida precisa de um direcionamento. E nós vamos percebendo que à medida que nós lidamos com as dificuldades e tomamos as melhores decisões, de ser justo, de ser o melhor possível, de tentar se colocar na posição do outro, a gente vai aprendendo que as nossas emoções vão trazendo uma certa felicidade,
E nós vamos aprendendo que à medida que nós vamos lidando e aprendendo, ganhando experiência, desenvolvendo a nossa consciência cósmica, como dizia Joana de Ângeles, e vamos sendo escravos da nossa consciência, deixando um pouco de lado o nosso orgulho, o nosso egoísmo e vivendo conforme a noção da justiça. A justiça consiste no respeito aos direitos de cada um, diz-nos o Livro dos Espíritos como conceito. E à medida que nós vamos sendo justos, respeitando os direitos de cada um, nós vamos sendo invadidos por uma alegria, por uma felicidade. E à medida que nós vamos, como nos ensinou Platão no seu livro A República, aprendendo a desenvolver as nossas atribuições, os nossos dons, como queiram. Uns falam bem, outros escrevem bem, outros têm a capacidade de resolver problemas e conflitos. À medida que cada um vai aprendendo as suas potencialidades e colocando energia, buscando se informar, vai buscando ser útil na sociedade, nós vamos fazendo parte dessa grande engrenagem onde Jesus é o principal motorista dessa grande locomotiva. E nós, como humildes trabalhadores, vamos desenvolvendo as nossas potencialidades, buscando ser melhor a cada dia, perdoando mais, silenciando muitas vezes os conflitos, desenvolvendo a humildade e a sabedoria, desenvolvendo o nosso intelecto e colocando não para os nossos interesses e objetivos pessoais e egoístas, mas em prol das pessoas que estão ao nosso redor. A gente vai aprendendo a viver e, como diz a canção dos Titãs, é preciso saber viver. A partir do momento que a gente aprende que estamos aqui com um propósito e seguindo firme nesse propósito, que nós chamamos de reforma íntima, de desenvolvimento intelectual e moral, a gente vai aprendendo que estamos aqui para vivermos, mas para sermos felizes. E essa felicidade, ela necessita de um esforço pessoal, de deixarmos o ser humano velho para trás, egoísta, egocêntrico, extremamente vaidoso. E, como diz o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. O que equivale a dizer, aos poucos, nós vamos deixando para trás nosso orgulho, nosso egoísmo, a nossa vontade de estar certo o tempo inteiro, a vontade das pessoas, de fazer com que as pessoas se submetam às nossas vontades e fazer com que a vida se torne mais harmônica, sem nós atrapalharmos o desenvolvimento, nem das pessoas ao nosso redor, nem a nossa própria. Para finalizar, eu gostaria de dizer, se você está passando por algum momento de dificuldade, tenha um pouco de calma, tenha um pouco de paciência. Eu tenho certeza que perto de você tem um centro espírita, tem um atendimento fraterno, um local onde você possa ser acolhido, onde você possa ser atendido e que você possa buscar ajuda se você estiver passando por alguma dificuldade e que o amanhã, a confiança no amanhã, é isso que Allan Kardec nos dizia, a confiança e a certeza de que o amanhã essas nossas dificuldades passarão, que é só uma fase, que a gente tenha muita confiança em Deus, confiança em Jesus, tenha calma nos momentos de dificuldade, um pouco de paciência, e que logo mais as coisas irão se acalmar, as dificuldades irão passar, e que todos os nossos tormentos nós iremos superá-los com o auxílio de Jesus e com o auxílio da providência divina. Eram essas palavras que a gente tinha para falar no dia de hoje. E que Jesus nos abençoe, hoje e sempre. Muito obrigado.